pessoal, aqui é Caetano Yaneta do VFX Brasil. Nesse tutorial nós vamos animar um tubarão utilizando expressão, deformadores e motion path no Maya. Eu vou carregar o modelo do tubarão. Esse modelo você pode baixar ele através do link na página. Ele é um modelo simples, ele vai servir para exemplificar os conceitos que nós vamos aplicar para animar o tubarão. Eu vou selecionar aqui o meu modelo do tubarão, ir em Create Deformers, Nonlinear, Sign e habilitar aqui, clicar na Option Box para abrir as propriedades. Eu vou resetar as propriedades, Edit Reset Settings, Create. Por padrão, ele cria o deformador orientado no eixo Y. Certo? Eu preciso que ele fique orientado aqui ao longo do comprimento do tubarão. Aqui no caso, eu vou mudar aqui para a minha ferramenta de rotação. É o eixo X. Vou colocar aqui 90 graus. A primeira ideia é animar a cauda do tubarão, para que ela faça um movimento contínuo de um lado para o outro. Certo? Esse deformador vai ajudar a fazer essa animação. Eu vou habilitar a minha visão de raio-x aqui na viewport, para a gente poder observar um pouco melhor o funcionamento desse deformador. E vou entrar aqui no meu Attribute Editor. E na tab Sign, foi o deformador que nós acabamos de aplicar. E agora eu vou trabalhar com as propriedades. Eu vou colocar numa visão superior, que vai ajudar a gente a entender melhor os parâmetros do deformador Sign. O primeiro parâmetro é a amplitude. Eu vou aumentar um pouco a amplitude aqui para a gente começar a entender o que esse deformador faz. Esse deformador Sign, o que ele faz na verdade é deformar um objeto através da função matemática seno. Então esse formato que você vê como se fosse um S deitado é o resultado gráfico da função matemática seno. A amplitude é essa distância que você vê nos picos da função. Então, no caso, a função ela sai de um ponto, atinge uma amplitude máxima, cruza o eixo, que é esse segmento maior de reta, vai para o outro lado, atinge novamente um ponto máximo, que seria o valor da amplitude, e retorna até o eixo. O wavelength é o comprimento de onda. Isso que nós vemos aqui é o comprimento total da onda. Então ela parte de um ponto, onde ela toca no eixo, atinge o seu ponto máximo, cruza, vai para o outro lado, termina novamente tocando o eixo. Esse segmento menor de reta é o centro. Nós já vamos entender como isso se aplica no deformador. Para entender um pouco melhor agora o wavelength, por exemplo, essas unidades que ele coloca, o valor 2, por exemplo, ela não é relacionada com as unidades do Maya. Certo? 2 seriam equivalentes aqui, se você for observar no grid, 2 quadradinhos aqui. E no caso aqui não é o que ocorre. Certo? Um comprimento de onda, como eu comentei, seria esse S aqui, esse formato de S inteiro. O que ele pega como referência nesse valor 2 é o comprimento total desse eixo que ele aplica. Esse eixo, por padrão, quando você aplica ele num objeto, ele acaba tendo o comprimento do objeto. Então, esse padrão não foi criado arbitrariamente, esse comprimento total que eu tenho. Ele foi tirado da dimensão do tamanho total do meu objeto, no caso, o tubarão. Com esse segmento aqui determinando o centro do deformador, eu tenho uma unidade, seria de uma extremidade até o centro, e a outra unidade seria do centro até o outro lado. Certo? Dessa forma, nós temos o tamanho de wavelength, comprimento de onda 2. Se eu fosse colocar um comprimento de onda menor, por exemplo, 1, o que eu teria? Então eu tenho minha onda completa, que seria esse formato, em apenas um dos lados. Dessa forma eu repito a onda 2 vezes, de acordo com o tamanho do eixo aqui do deformador. Se eu reduzir isso para um valor menor ainda, 0,5, aí eu tenho 2 ondas de um lado e 2 ondas do outro. E assim por diante. Se eu for aumentar para o outro lado, por exemplo, o valor original era 2, vou colocar 4, certo? Eu tenho meia onda. Certo? Apesar de nós não conseguimos ver a ideia disso daqui, aqui numa das extremidades eu tenho amplitude máxima, é como se a onda continuasse
até tocar no eixo aqui, mas o que limita a ação do meu deformador é o comprimento desse eixo. Aqui nós já vamos ver como nós podemos controlar o comprimento desse eixo para afetar ou uma porção maior do objeto ou uma porção menor. Voltar aqui para o padrão 2. O offset ele desloca a onda ao longo desse eixo. Um valor positivo, por exemplo, um offset de 0.1, se você for observar, ele deslocou aonde ela cruzava aqui de 0,1. De novo, tomando como referência o comprimento total aqui do meu eixo. Se eu for aumentar isso para 0,2 ou para 0,3, ele vai deslocando a minha onda, nesse caso aqui, para a direita. Se eu colocar um valor negativo, menos 0.1, ele começa a deslocar, menos 0.2, para a esquerda a onda. Esse parâmetro offset, se eu for voltar aqui para uma extremidade e for movimentar, é o que nós vamos usar para poder fazer a animação da cauda. Certo? Esse é o parâmetro utilizado para poder animar o deformador. Vou resetar aqui o valor para 0 novamente. O drop-off ele procura atenuar esse ângulo onde a curva da onda cruza o eixo. Um drop-off negativo ele procura atenuar, deixando aqui a saída da curva mais tangente ao ponto central, ao meu centro do deformador. Um drop-off positivo ele procura atenuar nas extremidades, onde a onda corta o eixo, onde ela toca o eixo fora do centro. Voltar aqui. Drop-off 0 novamente. Low bound e high bound seriam os valores que limitam o efeito do deformador. Low bound, se eu for colocar esse valor aqui para 0, o que ele me faz? Ele desabilita o efeito, eu não tenho mais o efeito da onda, do centro para essa extremidade. O high bound, também se eu for colocar ele para 0, eu não tenho. Dessa forma, eu tenho o deformador praticamente desabilitado. Nenhum efeito ocorre no objeto onde ele foi aplicado. Vou colocar novamente aqui 1. Se eu for aumentar isso daqui, ele mostra aqui no deformador que ele cresce nesse sentido. Da mesma forma, se eu for deixar ele um valor menor que menos 1 no low bound, ele vai aumentar o efeito para o outro lado. Certo? Nesse caso, não há uma aplicação específica, uma vez que o nosso objeto, o tubarão, ele termina de 1 para menos 1. Voltar aqui. Menos 1 e 1. E agora nós vamos começar a ajustar esses parâmetros para poder deixar a animação só na cauda. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é desabilitar o efeito dele aqui nessa extremidade, para que a parte frontal aqui da boca, o nariz do tubarão, não sofra a alteração por esse deformador. Então eu vou zerar o high bound. Certo? Se eu for mexer agora no meu offset para poder visualizar o movimento, ainda existe uma coisa muito estranha que ele fica andando para um lado e para o outro. Isso porque o deslocamento da onda que ele causa, a amplitude ainda passa pelo centro. A maneira de você resolver isso de forma que ele mantenha isso estático é reduzir o drop-off para menos 1. Dessa forma, aqui ele mantendo sempre o ângulo menor, chegando até a tangente, ele sempre vai posicionar o resto do objeto no centro do deformador. Dessa forma, eu animando o offset, eu tenho agora um movimento só na cauda. Um outro problema, observando aqui o movimento um pouco superior, se eu for movimentando aqui o meu offset, é que o movimento da cauda ele quase parece um espermatozoide. Ele está fazendo um movimento muito senoidal, muito grande. É um movimento um pouco menos acentuado do que essa curva que ele tem aqui. Para isso, eu consigo resolver aumentando o meu comprimento de onda. Então, se eu for aumentando ele aqui, até aproximadamente o valor 5 mais ou menos, se eu for olhar agora, eu tenho aqui o movimento da cauda
indo de um lado para o outro de uma maneira mais natural. Agora, o que nós precisamos fazer é automatizar esse movimento, de forma que eu ainda não tenho animação nenhuma, eu precisaria criar keyframes de animação no offset. Clicando aqui no play, eu não tenho nada. Eu vou desabilitar agora o meu X-Ray aqui na viewport. Para poder animar esse parâmetro de uma forma mais simples, que eu não precise criar keyframes, ele simplesmente mantém a animação durante todo o tempo em que a timeline estiver rodando, eu vou criar uma expressão nesse parâmetro offset. Então, clicando com o botão da direita em cima desse parâmetro, eu vou na opção Create New Expression. Ele me abre o editor de expressões. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre o editor de expressões, mas basicamente o que a gente precisa é, assim que eu crio habilito o editor de expressões em cima de um parâmetro, ele coloca aqui nesse campo Select Object and Attribute o meu parâmetro relacionado ao deformador em que ele pertence. Então, no caso, Sine1, que é o nome do deformador, ponto .offset, que é o parâmetro. Eu vou selecionar tudo isso daqui, Ctrl C no meu teclado, clicar aqui na área de expressão, Ctrl V. O que eu quero fazer com essa expressão é fazer com que esse parâmetro offset ele seja igual ao tempo, time. Terminar aqui com ponto e vírgula. Por padrão, as expressões no Maya você termina o cálculo sempre com ponto e vírgula. E vou clicar em Create aqui para ele criar a expressão. Fechar o editor. Ele muda a cor aqui do campo do meu parâmetro. O que ele quer indicar aqui é que esse parâmetro agora está sendo calculado. Eu não tenho mais controle aqui direto sobre ele. Ele está sendo resultado de um cálculo. Eu vou ampliar aqui a quantidade de frames da minha animação para 300 quadros para a gente poder observar um pouco melhor. E agora eu tenho minha animação aqui automatizada sendo resultado de um cálculo feito em relação ao tempo. Voltando aqui para a expressão, Sine.offset igual a time. Time é uma variável interna do Maya que ela faz o cálculo do tempo em segundos da animação. Esse tempo ele é tirado a partir da setagem que você tem na timeline. Então, eu vou vir aqui para abrir as propriedades de animação. Aqui em Settings, eu tenho que o meu tempo significa que 24 quadros por segundo, ou seja, um segundo equivale a 24 quadros da minha timeline. Para entender isso melhor, vou fechar aqui. Vou só posicionar isso um pouco aqui para baixo. Aliás, vou minimizar aqui, depois nós voltamos. Se eu colocar aqui meu time em tempo 24, offset, o valor que ele me calcula aqui é 1, que é basicamente o cálculo que ele fez lá. Como o meu tempo de animação está 24 quadros por segundo, no time 24 significa que ele está em 1 segundo de animação. Então eu tenho o resultado aqui. Se eu for para o dobro, 48, o offset é igual a 2. Então esse é o cálculo que ele está fazendo. Bom, um problema que nós podemos observar é que ele está muito lento em relação à animação. Um tubarão não demora tanto tempo para poder movimentar a cauda, a não ser que ele esteja nadando muito devagar. Para aumentar essa velocidade, eu aqui na minha expressão, eu vou editar a expressão novamente, tudo que eu preciso fazer é multiplicar isso, asterisco, é o operador de multiplicação. A princípio eu vou colocar 4. Eu quero que esse valor altere 4 vezes mais do que o tempo. Edit e Close. Agora, se eu for aqui no frame 24, se você for observar, ele me dá o resultado. Ao invés, anteriormente ele dava 1, agora ele resulta em 4. O que significa que ele está multiplicando o tempo em segundos, que ele retorna por 4. Dessa forma, vou retornar aqui e dar play, eu tenho uma animação mais rápida. No próximo tutorial, continuação dessa animação, nós vamos ver como animar o tubarão ao longo de um caminho, dando sequência a essa animação. Obrigado e nos vemos no próximo tutorial.